menores de 16 anos. Há muitos anos, o homem começou a duvidar, a fazer perguntas sobre aquilo que o cercava. Esse exercício de reflexão resultou no desenvolvimento de muitas ciências, no aparecimento de diferentes sistemas de governo, na criação de várias religiões. A vida tornou-se mais complexa e variada e, portanto, mais rica. Mas há na sociedade aqueles que limitam a vida a um só ponto de vista e o defendem de forma radical. Em pleno século XXI, um homem decide negar as conquistas da modernidade para se apegar a uma única ideia, a de viver como Jesus Cristo. E o que eu mais gosto quando eu ando pelas ruas, em qualquer lugar, que sempre as pessoas olham para mim e lembram de Jesus. Uma mulher desiste da ideia de casar e de ter filhos para se dedicar integralmente ao que mais ama na vida, seu time de futebol. Eu tenho uma missão que é levar o nome do Corinthians por onde eu ando. Um professor de inglês que afirma ser a reencarnação de seres de outros planetas se distancia cada vez mais da vida em sociedade para tentar se encontrar com os alienígenas. Os extraterrestres estão na Terra. Eles estão em bases nessas montanhas por aqui. Os três regidos por uma crença inabalável. Nenhum admite contestação. Um jeito de enxergar a vida que muitos chamariam de fanatismo. O fanatismo, por definição mesmo, vamos dizer assim, é um excesso, né? São indivíduos que têm uma adesão de uma forma excessiva, irracional, fora de controle até, de um tema, que pode ser um tema religioso, pode ser um tema político, ideológico. Quando um único tema domina a mente de forma obsessiva e altera sua relação com o mundo. Quando o objeto de devoção parece ser mais importante do que qualquer relação afetiva. E quando uma crença leva a rituais extremos. Isso é tabu. O fanático, ele tem uma certeza, ele quer expressar sua certeza ao mundo e, se possível, convencer outros da sua certeza, levando para o mesmo caminho. São Paulo, capital. Eu sou Corinthians a cada momento. Na minha casa, no meu dia a dia, nas rotinas da minha casa, no meu trabalho, no caminho do trabalho. Eu adoro ver um corintiano na rua e saudar esse corintiano. Eu grito, vai Corinthians! E as pessoas falam, que louca! E eu penso, louca é pouco, você não sabe o tamanho da loucura. Sabrina mora em São Paulo e trabalha com produção de eventos. A primeira vez que Sabrina pisou em um estádio de futebol foi por volta dos 3 anos de idade, em Araraquara, interior de São Paulo. Aos 10, passou a ir a pé, sozinha. Não tinha violência nos jogos no interior, era só uma festa mesmo. Mas foi em uma final do Campeonato Paulista disputada entre Corinthians e Palmeiras que ela se descobriu fanática pelo Timão. O Corinthians é o segundo maior time brasileiro em número de torcedores. Corria o ano de 1995. Sabrina tinha 17 anos. Quando eu cheguei no estádio, que eu entrei, que eu vi o tamanho da torcida, a festa, o barulho, bandeirinhas, bandeira de mastro, bandeirão, maior bandeirão do mundo. Uma festa, aquele estádio lindo, alvinegro. Falei, eu nunca mais vou ficar longe disso, eu nunca mais vou me separar do Corinthians. Eu quero para sempre viver no meio da Fiel. A obsessão por ver o Corinthians jogar fez com que todos os outros compromissos ficassem em último plano. Eu só tenho um sobrinho e no batizado dele, a gente tentou marcar várias vezes. Eu sou a madrinha e eu não conseguia porque o Corinthians tinha jogos decisivos ou jogos que eu não queria perder. O corintiano fanático, ele vive primeiro para o Corinthians e depois para as outras coisas. A importância maior é o Corinthians e o campeonato que está sendo disputado. E depois vem a Páscoa, a Sexta-feira Santa, o batizado do sobrinho e as outras coisas. Namorar, casar e ter filhos virou uma impossibilidade. Um relacionamento de 8 anos terminou porque, para Sabrina, nada é capaz de competir com o seu time. Em 2007, precisava estar perto do time porque ele corria o risco de ser rebaixado para a Série B, o que aconteceu no ano seguinte. Em 2009, o clube voltou para a Série A
e contratou um dos melhores jogadores do mundo, Ronaldo, o fenômeno. Em 2010, era centenário do clube. A vida de Sabrina girava cada vez mais em torno do Corinthians. Eu fiquei um pouco assustado, assim, de ver, né, como ela gostava de futebol, entendeu? A ponto de ir nos jogos e só falar do Corinthians, a família só fala do Corinthians. É bastante Corinthians, viu? Nossa Senhora. Em 2011, a fixação foi tamanha que logo que saiu a tabela de jogos do Brasileirão, Sabrina reservou passagens e hotéis para assistir a todas as partidas. Teria que viajar o ano inteiro. Eu não sabia se o Corinthians ia ser campeão ou não, mas eu queria estar lá. Aí meu namorado chegou e falou, olha, não dá mais, eu tô há anos esperando isso passar, essa fase melhorar, você conseguir ficar mais presente, a gente poder viajar de fim de semana, a gente poder ficar junto de quarta-feira à noite, mas não dá, tá cada vez pior. Então não quero mais namorar assim, você vai ter que escolher, ou o Corinthians ou eu. Tô solteira. Namoro não dá mais. Com Corinthians no meio não dá mais. O fanático, ele é mais um servo de uma ideia. Ele é fanático por uma ideia, por um tema, por um objeto. Ele se submete, né? Àquela ideia. Aquela ideia, então, vai organizar a sua vida, organizar o seu comportamento, as suas relações, o seu pensamento, né? O seu sentir. Ele vai sentir atraído por quem tem aquela ideia e vai rejeitar quem não tem, né? Toda a sociedade estabelece limites ao comportamento dos seus integrantes. Mas há indivíduos que vão ao extremo em suas crenças, que creem em uma única verdade possível para suas vidas e que vivem estritamente de acordo com as suas escolhas, sem duvidar, sem questionar. E esses são muitas vezes chamados de fanáticos. Os reptilianos. Sobre reptilianos, o mundo reptiliano. Os Greys, eles não são répteis. Dentro da Bíblia, Deus existe. Pela palavra de Deus, por Deus. Corinthians, 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 Corinthians. Quando uma mulher, apesar do desejo de ter filhos, abdica da maternidade para seguir o seu time de futebol do coração. Quando um homem parece deslocado do seu tempo e oferece animais em sacrifício com a justificativa de que está escrito na Bíblia. Quando um professor de inglês se apresenta como a reencarnação de uma raça específica de alienígenas, isso é tabu. Entrar nesse memorial para apaixonados pelo Corinthians como Sabrina é o mesmo que entrar num templo. É uma paixão, é um fanatismo. Eu acho que é comparado ao fanatismo religioso, ao fanatismo político. Por isso que eu entendo pessoas que têm uma opinião forte política ou uma forte opinião religiosa, uma motivação parecida com a minha. Os times de futebol facilmente convidam a um fanatismo que não é um fanatismo de um Deus, de nenhuma religião estabelecida no mundo, né? Mas para esses fanáticos de uma religião muito mais importante. Eu não quis me casar, eu já poderia estar casada e ter filhos, mas o estilo de vida que eu levo, principalmente por causa do Corinthians, não cabe um casamento e um filho. Dá para eu viajar ao Campeonato Brasileiro e levar o bebê junto? Não dá para ter bebê, pensando assim. Os não corintianos falam assim, você não tem outro assunto? Você não tem outra vida? Você não tem mais o que fazer do que ficar atrás do Corinthians? Não, no geral, tudo que eu faço, eu tento incluir o Corinthians. E isso vale também no ambiente de trabalho. Sabrina é funcionária de uma empresa de eventos. Compensa as viagens e saídas para ver os jogos, trabalhando mais horas nos dias da semana e, se for preciso, aos sábados também. Oi, Gleice, é a Sabrina de Eventos, tudo bem? O Sérgio já voltou do almoço? A Sabrina realmente, ela tem uma agenda corintiana que eu entendo que é muito intensa, cada vez mais, mas eu garanto para você que isso não gera nenhum impacto no trabalho dela. Ela é tida aqui dentro como uma pessoa extremamente competente, uma pessoa importante na equipe que trabalha. Obrigada. Tchau.
Tão logo o Corinthians foi campeão lá da Libertadores, a Sabrina já apareceu com a história do Japão. Eu vou para o Japão. E aí ninguém duvidava disso. Eu acho que ela nadaria até o Japão se fosse o caso. Sabendo que Sabrina iria fazer quase o impossível para ver o Corinthians jogar no Japão, o chefe resolveu facilitar as coisas. Comprei com o meu cartão de crédito a passagem dela e a gente tem aí o nosso plano de acerto de contas no longo prazo. A chegada em Yokohama foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Eu saí do interior, atrás do Corinthians, fui até o Japão, atrás do Corinthians, o Corinthians me levou até lá. Aquela paisagem incrível, aquele estádio de fundo, assim, falei, nossa, onde o Corinthians me trouxe? Eu sabia que o mundo ia parar, e parou. Tanto na Libertadores quanto no Mundial, o mundo parou. E eu aproveitei cada minuto. A sorte de Sabrina é que esse espírito aguerrido, acostumado a se comprometer 100% com o que faz, acabou ajudando a se destacar no trabalho. Espírito fanático do corintiano de nunca aceitar o não como resposta e de ir buscar sempre uma outra solução. Não tem não, a gente vai conseguir. Muitas vezes em nossa sociedade, algumas pessoas decidem viver sob uma única verdade, irrefutável. Será fanatismo acreditar que um time de futebol pode ser a razão de viver? É um sentimento do tipo governado pelos deuses, por destino, não por escolha. O indivíduo fanático, ele põe sob suspensão essa crítica. Ele está realmente ligado a uma ideia, aquela ideia é muito importante, é diretora dos seus sentimentos, do seu pensamento e do seu comportamento. Muitas vezes o trabalho para um fanático não é só um meio de sobrevivência, mas principalmente uma maneira de viabilizar a sua obsessão. Antes, eu era um pouco limitada, porque eu tinha menos dinheiro do que eu tenho hoje para gastar com o Corinthians. Hoje eu consigo me programar e trabalhar alguns momentos e usar o dinheiro para gastar com o Corinthians. Aqui o meu passaporte, carimbado, para quem falava que corintiano não tem passaporte, tá aqui, ó. Aqui o ingresso da Libertadores, Corinthians e Boca, Boca e Corinthians, lá da Bombonera. Esse daqui foi o jogo mais incrível dessa fase. Eu acho que o jogo na Bombonera, para mim, foi mais incrível ainda do que os jogos no Japão. Os ingressos do Japão. Esse daqui é do primeiro jogo, Corinthians e Al Ahly. Aqui, ó, no dia 16 de dezembro. O mundo parou para ver o Corinthians e quem não conhecia ficou conhecendo, sabendo quem é o Corinthians. Um dos assuntos mais importantes para os apaixonados pelo Timão é a construção do estádio do Corinthians. É um projeto ambicioso e controverso na zona leste de São Paulo que enche de orgulho os corintianos. A arena foi escolhida para a abertura da Copa do Mundo de 2014. Primeira vez. Parece um sonho. É um sonho. Poder ter o nosso estádio e falar é nosso. Eu tô aqui, tô sentada na primeira arquibancada, na primeira poltrona, esse estádio lindo. É a minha casa aqui. E eu tenho certeza que vai ser a minha casa até mais do que a casa que eu moro. Imagina isso lotado com a Fiel. Que loucura. É um sonho. E tá lindo, muito lindo. Vai, Corinthians! O ápice para um apaixonado por futebol é ver o seu time entrar em campo num estádio tomado pela torcida. Mas em fevereiro deste ano, uma tragédia no jogo entre o San José da Bolívia e o Corinthians resultou em uma punição.
torcida do Corinthians foi para o estádio da Bolívia, o primeiro jogo da Libertadores, e houve uma fatalidade muito triste por conta de pirofagia, fogos de artifício. E por uma fatalidade, esse sinalizador acabou atingindo um torcedor boliviano e ele faleceu. Por conta disso, a gente foi proibido de entrar no primeiro jogo, a estreia na Libertadores em casa. O Corinthians jogou no Pacaembu com portas fechadas, também foi uma coisa muito triste, foi horrível saber que o Corinthians está jogando e eu não podia estar aqui, eu já tinha ingresso comprado e não pude estar aqui para torcer. E a torcida é fundamental, né? Em nossa sociedade, estamos acostumados a ver indivíduos que defendem suas ideias com ardor, mesmo que aos olhos dos outros elas pareçam absurdas. Você acredita que aquela sua ideia é a única ideia verdadeira, é a única ideia que funciona. Fanatismo ou extrema coerência? Sempre faz muito mal quem não duvida de si mesmo. Hoje, o San José da Bolívia e o Corinthians se enfrentarão de novo. A torcida foi liberada para entrar no estádio, mas uma manifestação em frente ao Pacaembu mexeu com os corintianos. Torcedores pediam pela libertação de 12 brasileiros que estavam há 49 dias presos na Bolívia, acusados de participarem do assassinato do menor Kevin Espada. Torcedor do San José, Kevin, de 14 anos, foi atingido na cabeça por um sinalizador vindo da torcida do Corinthians. 7 deles foram soltos 2 meses depois dessa gravação. 5 permanecem presos. O assunto é dramático e precisa ser lembrado. Mas hoje é dia de vestir branco e preto, as cores preferidas de Sabrina. Dia de escolher, dentre as inúmeras camisetas no armário, aquela que será o manto sagrado da noite. A minha mãe não gosta das minhas roupas, eu sempre estou vestida de preto e branco ou sempre vestida com camisa do Corinthians. É muito difícil me ver muito feminina. A minha mãe me comprou uns vestidos e me dá de presente às vezes. Eu uso até, não sou tão radical, mas a minha preferência é um vestido alvinegro com o distintivo do Corinthians. A hora do jogo é a maior troca de energia possível. A hora do gol é o momento do êxtase mesmo, né? O ritual de entrar no estádio, de subir para a arquibancada, de torcer, de gritar, a entrada do time em campo. Eu não queria uma vida diferente. Racional. Não há uma verdade única, né? Há uma busca de uma verdade, há uma construção, né? O fanatismo não permite isso.